Oi, meus amores, vamos começar aí mais um vídeo da nossa série. Quem estiver curtindo aí, se inscreve no canal para estar recebendo e curte o vídeo para dar continuidade aí, para mostrarem que vocês estão gostando, deixe seus comentários. E vamos lá ler mais 10 páginas. Lembrando que eu sempre divido o vídeo ao meio, porque antes eu não tomava cuidado de dividir exatamente 30 em 30 minutos, porque mais ou menos a cada 5 páginas dá 30 minutos. Mas assim, o devocional são 10 páginas por dia, ok? Ok? 1 hora de devocional por dia. Só que eu dividi o vídeo em 2 para ficar tanto mais leve para eu estar carregando, quanto para vocês estarem aí, não sei onde vocês estão assistindo. E aí vocês podem até mesmo dividir o devocional de vocês aí, metade, metade, e tá ouvindo 30 minutos agora, 30 minutos depois, ok? Então, aí fica o critério de cada um. O importante é que vocês se dediquem ao Senhor. Eu acho que essa 1 hora é um mínimo pra gente se dedicar, tá bom? Então, vamos lá. Nós paramos aqui em Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sob o pretexto de falar-te em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asser, irmão de Joabe. Quer dizer, no fim acabou vingando o irmão, né? De uma maneira ou de outra acabou vingando, né? Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abissanai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vestam suas roupas de luto e vão chorar à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram em Hebrom, e o rei chamou em alta voz, junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner? Como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo o rigor caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e aprovou, e de fato tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo de Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruí são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. O assassinato de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado.
Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Racabe, ambos filhos de Rimom, de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada por parte de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Zereel de que Saul e Jonatã haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Berote, foram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso, do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de trespassar e matar, cortaram-lhe a cabeça e levaram-lhe a viagem toda pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhes disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-lhe a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom de Berote: Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições, quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e eu matei em Ziclague, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama, vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés dele e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Ibosete no túmulo de Abner em Hebrom. Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em tuas batalhas. E o Senhor disse: Você posterará Israel, o seu povo, e será o governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio, em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. A conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus, que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Miló, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pois depois Hirão, rei de Tiró, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram
um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que seu reino estava prosperando por amor de Israel e seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram ali: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafiá, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu o entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado aos seus ídolos, ali Davi e seus soldados o apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal do Senhor, que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbalos. Quando chegaram à eira de Enacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, em grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam a arca de Deus, a arca do Senhor, davam 6 passos, ele santificava um boi e um novilho, ele sacrificava. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal de linho,
foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Aqui também é uma passagem importante, né? Quando ela sente ciúmes, na verdade, dele, né? Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda de Davi, Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Ao oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ciúmes, né? Vocês acham que naquela época não tinha ciúmes, não? Olha aí, ó. Olha os ciúmes de Mical aí, chamando o rei de vulgar. Mas Davi disse a Mical. Vixe, a minha luz tá piscando aqui, gente. Acho que vai queimar, será? Mas Saul disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrei, e me rebaixei ainda mais e me humilhei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, já mais teve filhos. A amargura dela foi tão grande que contaminou a alma dela a ponto dela se tornar estéril, né? A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava no palácio e o Senhor dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela noite, o Senhor falou a Natã: Vá dizer ao seu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Você construirá uma casa para eu morar? O Senhor estava perguntando, né? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do deserto. Tenho ido de tenda de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde eu tenho apanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles e a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a seu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o seu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo. Eu plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saibam também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-los, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono para sempre para ele. O trono dele para sempre.
Então, gente, aqui ele já tá dizendo que Davi não seria quem construiria o templo dele, né? Ele já estava designando que seria o filho de Davi. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigos dos homens, com açoites aplicados para homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, e a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor havia lhe falado. Aqui, gente, ele sela que Davi seria rei para sempre. A dinastia, quer dizer, a descendência de Davi estava selada exatamente aqui no versículo 16, se vocês quiserem anotar, que é a promessa de Deus aqui para selar Davi para sempre. Então, a gente sabe que que o Messias seria descendente de Davi por aqui, né? 2 Samuel 7:16. Dinastia, que difícil falar essa palavra, dinastia. Ok. Oração de Davi. Vamos ver o que Davi orou para o Senhor. Que honra, né? Que honra! Então o rei entrou no tabernáculo, sentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxeste a este ponto? E como isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo, e assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e revelaste ao teu servo. Ó quão grande é tu, soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel? Quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti. Mesmo e assim tornaste o seu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste no Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de tua descendência. Faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam, ó Senhor dos exércitos, é Deus em Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei sua dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizesse essa boa promessa a teu servo. Agora tua bondade abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. E aqui ele tá confirmando, né, o que o Senhor falou. As vitórias milhares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Metequeg e Amá. Davi derrotou também os moabitas, ele os fez deitar no chão e chamou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Assim, além disso, Davi derrotou Adazeder, filho de
Reob, rei de Zobá. Quando Adazeder tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados e infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os amorreus de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino de arameus de Damasco, sujeitando-os a lhes pagar impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Adadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjugado. E Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições militares para todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. Só sucesso para Davi, né, gente? Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante dos exércitos. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zodoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abaitar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaiá, filho de Joaínda, comandava os queretitas, e os peletitas e os filhos de Davi eram sacerdotes. Davi e Mefibosete. Gente, cada nome. Tem uns nomes aqui, gente, vocês até desculpem a minha dicção para ler, que é péssimo. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, apareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatã, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mesibofete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te poupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia e a família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivaram a terra para ele.
Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Capítulo 10. A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Amon, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Amon seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Amon, seu senhor: Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para espiarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anu prendeu os mensageiros de Davi, raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba cresça e não voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Rebaote e de Zobá, 1.000 homens do rei Maacá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reobote, e os homens de Tobi e de Maacá, posicionaram em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs os restantes dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas nossas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça tudo o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiam dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandando o exército de Hadadezer. Informando isso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 600 condutores de cavalo de guerra e 40.000 soldados de infantaria. 40.000? Nossa Senhora! Dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, ficaram à paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles, e os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Quer dizer,
não precisava nada disso, né, gente? Esse que é o problema, não precisava nada disso, né? Então, vamos lá. Vamos começar agora, capítulo que é muito conhecido, né? Davi comete adultério.